Hey, what's up guys? E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4D, que é o Sudaku. E hoje eu gostaria de bater um papinho aqui com vocês sobre algumas dificuldades que eu tenho passado aqui no Japão. E antes de mais nada, desculpa por não ter tido vídeo semana passada. Realmente eu tava numa correria fora do sério, organizando algumas coisas, e eu realmente não tive tempo pra parar, pra pensar e gravar e editar nada. Então, a vida é assim. Vocês estão vendo que eu tô num lugar um pouquinho diferente, é só porque realmente eu literalmente peguei a câmera, liguei, tô aqui conversando com vocês agora. Eu quero falar com vocês sobre algo que eu normalmente não trago aqui no canal, porque eu realmente gosto de fazer vídeos mais alegres, mais animados e mostrar pra vocês a minha experiência aqui de uma forma bem positiva. Mas ao fazer isso, eu acho que eu acabo passando a imagem errada pra vocês de que vir estudar no exterior, vir estudar no Japão é sempre 100% alto astral, feliz e tudo. E a verdade é que não é, tá bom? Na minha retrospectiva de 2018, eu cheguei a comentar um pouquinho sobre como foi difícil o meu primeiro ano aqui no Japão. Todas as dificuldades com isolamento, não conseguir me comunicar com as pessoas, tudo isso foi muito difícil. E eu quero falar um pouquinho pra vocês como foi que eu tenho lidado com isso, porque eu não tenho como dizer que eu superei 100% tudo, tá? E eu quero trazer um pouquinho de atenção pra vocês sobre como é importante você manter perto de você pessoas que realmente se importam com você. Eu sei que isso parece óbvio, né? Acho que todo mundo já ouviu falar do ditado antes só do que mal acompanhado. Mas quando a gente se coloca numa situação extrema, como vir morar no Japão, né? A gente tá vindo pra um lugar completamente diferente, com uma cultura diferente, você não conhece ninguém, tá? Você tá sozinho. Isso te coloca... É uma situação muito extrema e faz você fazer coisas que normalmente eu acho que você não faria. Uma delas é o desespero de não querer ficar sozinho, te faz se aproximar de pessoas que não te fazem bem. E isso aconteceu muito comigo no meu primeiro ano. Nesses meus 3 anos de Japão, na verdade, eu conheci muitas pessoas aqui, gente de tudo quanto é lugar desse mundo, e são experiências muito boas no sentido de que ao conversar com elas, eu consegui entender um pouco da realidade de cada país. Percebi, por exemplo, que não é só o Brasil que tá na bosta, tá? Encontrei muitas semelhanças, né, com outras pessoas, de lugares que eu nem imaginava, e isso eu acho que é muito positivo pra gente. Ajuda a expandir nossos horizontes e a entender melhor, né, a imagem total das coisas, né. Mas uma coisa que eu fiz muito no meu primeiro ano, eu saí com alguns grupos de amigos que não quer dizer que eles são pessoas ruins, mas que realmente eu não me sentia bem perto deles. Claro que, né, logo que você conhece alguém, você acaba tendo muito assunto pra conversar, mas aí não passa muito de onde você é, quantos anos você tem, o que você veio fazer aqui no Japão. E vinha uns tipos de papos que eu não gosto muito, né, de conversar. Acontecia que eu ficava estressada, com raiva, eu voltava pra casa e sentia que eu tinha desperdiçado o meu tempo ao ter ido, né, sair com essas pessoas, até saído com essas pessoas. E pensando agora, né, com a minha cabeça, é muito óbvio que eu deveria ter parado de ir atrás deles, né, de ir com eles. Mas quando você se encontra numa situação que você tá completamente sozinho, eu não digo nem completamente sozinho ainda, porque eu tenho amigos aqui, né, de pessoas que eu já conhecia do Brasil, que eu encontrei aqui em Tsukuba. E então assim, não quer dizer que eu tava completamente sozinha, mas a gente não tinha um contato 100% toda hora, entendeu? Então, esse sentimento de solidão é muito pesado, gente, é muito pesado. E chega um ponto que você pensa, é melhor eu ir com eles, pelo menos eu não vou estar sozinha. E demorou um pouco pra eu voltar pro meu normal, pro sensato, né? E isso foi tudo graças ao meu namorado. Na época a gente não tava namorando ainda. Eu comecei a conversar mais com ele e eu percebi que ele muitas das vezes criava algumas desculpas pra não sair,
desculpas pra não sair com alguns amigos. E eu não entendia direito por que isso tava acontecendo, que eu pensava, poxa, são amigos dele, né? Por que ele não tá afim de sair com eles? E um dia eu perguntei, tipo... O que tá acontecendo? E ele falou, não, é porque realmente eu não me sinto bem perto dessas pessoas. E eu prefiro não me colocar numa situação dessas. E eu fiquei tipo... Caracas. Sabe, é engraçado quando você precisa de uma pessoa, um terceiro, né? Te apontar uma coisa que você já acredita, que você tem, né, como verdade, mas que você não tá seguindo. E aí vem uma pessoa, tecnicamente nada a ver na época, falar isso pra você e eu falei, caramba, isso faz muito sentido. Eu não entendo por que eu tô saindo com essas pessoas, por exemplo. Chegava momentos em que eu tava saindo com essa galera que eu basicamente começava a jogar meus joguinhos no celular. Eu sempre tô jogando joguinhos no celular, gente. Mas acontecia que eu ficava tão focada aqui, porque eu não queria saber do papo da galera. Então eu não sabia o que estava acontecendo. Inclusive, na época, eu fui chamada a atenção. Teve uma pessoa que falou, poxa, mano, tá sempre jogando videogame. Eu falei, desculpa, eu sou assim. Essa foi a minha desculpa na hora, né? Mas é porque realmente eu não queria conversar com eles. Se por acaso a gente se encontrar e eu estiver jogando, não significa que eu não estou interessada na conversa. Se eu estiver interessada, eu vou estar participando da conversa mesmo jogando, tá? Só deixar um adendo aqui. E mesmo depois disso, eu não tinha me tocado que... Por que eu vou pra um lugar onde eu não aproveito o tempo, entendeu? E o meu namorado, né, ele chegou e falou isso pra mim e eu fiquei, caraca, mano, isso faz muito sentido. E desde então foi o que eu comecei a fazer. Eu me afastei de várias pessoas que... No começo, logo que eu cheguei no Japão, a gente saía quase toda noite, quase todo final de semana. Eu me afastei porque realmente não me sentia bem. Como eu disse, não é porque são pessoas ruins, é só porque realmente não me agregava. E comecei a manter mais perto de mim pessoas boas. Mas eu precisei de alguém pra chegar e dar esse tuque, né? Continuando ainda, né, sobre como o meu namorado tem me ajudado. Eu digo pra todo mundo isso, que eu não teria chegado onde eu cheguei aqui no Japão se não fosse por ele. A gente ter começado a namorar pra mim, na verdade, foi uma benção muito grande lá do além, tá? Porque ele estando aqui comigo do lado, ele consegue perceber quando eu tô ficando ruim, quando eu tô ficando mal, quando as coisas não estão indo bem. E uma coisa que acontece quando a gente vem pra cá estudar, por exemplo, né? A gente foca tanto no... Tenho que fazer a pesquisa, eu tenho que ir bem nas aulas, eu preciso terminar esse relatório, eu preciso fazer isso. Você só foca naquilo e esquece completamente que você é uma pessoa que precisa descansar, que precisa se distrair. E o que acontece? Você se drena de uma forma, entendeu? Que depois fica difícil continuar a fazer as coisas. E o meu namorado estando aqui, ele consegue ver quando eu tô começando a fazer esse tipo de coisa. Ele fala, ei, pausa um pouquinho, vamos tomar um sorvete. Aqui no Japão é muito fácil a gente desenvolver uma série, não só no Japão, tá? Quando você tá longe de casa, é muito fácil você se desenvolver vários problemas psicológicos, tá bom? E é importante que a gente tenha um acompanhamento psicológico, tá? Eu tenho vários amigos aqui no Japão que estão passando por dificuldades, seja conflitos internos, seja conflitos com a pesquisa. E eu sempre falo, cara, procura um psicólogo. Porque todo mundo pode se beneficiar de uma boa terapia. E eu encontro uma resistência gigantesca dessa galera. Ah, mas é muito caro. Ah, mas o psicólogo não fala meu idioma. Ah, eu não sei se eu vou conseguir me expressar bem em inglês. Ah, eu não sei se o psicólogo vai entender o meu inglês. Esses tipos de desculpas. É engraçado que eu pensava assim, poxa, por que essa galera coloca tanta dificuldade pra ir atrás de um psicólogo, entendeu? E o que eu percebi é que eu tava fazendo a mesma coisa. Eu tava sendo a maior hipócrita do universo nesse ponto. Porque aqui estou eu, né, falando isso pros meus amigos. Vocês precisam de um psicólogo. E eu mesma não tava correndo atrás, entendeu? O meu namorado, obviamente, ele percebeu desde o começo do ano que eu não tava muito bem nos eixos. E ele falou, por que você não vai atrás de um? Eu falei, claro. E assim, gente, a Universidade de Tsukuba, ela oferece serviço psicológico, né, atendimento psicológico gratuito. Então você só vai lá, você marca essa consulta, você começa a ser atendido 1 horinha por semana.
entendeu? E se você não gostar daquele psicólogo, você consegue trocar e etc. Além disso, ainda tem o serviço de counseling, tá? Que já não é com psicólogos, são com professores da universidade, mas que podem te ajudar também a aconselhar com relação ao que fazer em determinados processos dentro da universidade, etc. Isso tudo é gratuito, tá? O meu namorado chegou assim, se o problema é dinheiro, procura lá. Ele inclusive me deu o schedule, né, a agenda lá com todos os horários dos médicos, me deu o número de telefone, porque a gente pode marcar essa consulta por telefone, a gente não precisa ir lá na clínica pra marcar. E eu não fiz nada, tá? Eu não fiz nada. E as coisas foram só embolando. E eu acho que eu cheguei no meu limite, assim, nos últimos 2 meses, tá? Eu acho até que, assim, a morte do meu gato foi... não quero chorar aqui, mas... foi o gatilho pra tudo. Muita coisa tem acontecido na minha vida. E não foi só o meu gato morrendo. E mesmo que tivesse sido só o meu gato morrendo, foi algo muito forte pra mim. Eu não tenho conseguido focar nas coisas, nem o meu bullet journal tem me ajudado. E nesse momento meu namorado virou pra mim e falou: olha, você realmente precisa de uma ajuda. Eu não tô conseguindo te ajudar. Eu e meu namorado, a gente conversa muito e ele consegue me dar esses toques, sabe? Que nem eu falei, por exemplo, da questão dos amigos e tal. Ele consegue dar esses toques pra mim, mas ele não tava conseguindo me tirar daquele buraco. E o que ele fez foi falar assim: olha, eu conheço uma psicóloga no Brasil, ela é uma pessoa muito querida, e se você quiser eu posso ver com ela se ela faz atendimento por Skype. E ele verificou e ela faz atendimento por Skype. E assim, se ele tivesse só me falado isso, eu provavelmente não teria corrido atrás, tá? Mas o que ele fez foi literalmente me colocar em contato com ela. Ele criou um chat no Facebook, me colocou junto com ela e falou: se virem aí e resolvam. E aí eu conversei com ela com relação a preços, como fazer o pagamento, que horários a gente pode marcar, porque, né, estamos 12 horas de diferença. E a gente conseguiu definir isso e eu comecei a fazer... Finalmente comecei a fazer consultas psicológicas. E eu consigo dizer pra vocês, assim, que essa foi uma das melhores decisões que eu fiz nos últimos 2 meses, eu diria. E aí eu sei que vocês devem estar pensando assim: ah, mas e a tua família no Brasil? Tu não tem amigos no Brasil? Vocês não conversam? Claro que a gente conversa, gente. A gente conversa, obviamente, mas a gente não tá toda hora falando um com o outro. Não tem como você ficar 24 horas conversando com o pessoal no Brasil. Porque, primeiro, o fuso horário é completamente oposto. Enquanto um tá acordado, o outro tá dormindo. E segundo, que cada um tem suas coisas pra fazer. Então, por mais que eu converse com a minha mãe, por exemplo, converse com meu irmão e fale: poxa, as coisas estão difíceis, né? Eu não tô conseguindo fazer tal coisa. Ai, meu Deus, tive aquele problema tal dia. Eles não têm como ter 100% da visão, assim, né? Não conseguem entender 100% do que tá acontecendo aqui comigo. E o contrário também acontece, tá? Tem acontecido muita coisa com a minha família no Brasil. E o meu irmão vem, né, tentando me atualizar na medida que ele pode, porque, como eu disse, né, cada um tem suas coisas pra fazer. E demorou pra eu entender que a situação lá em casa não tava fácil. Realmente não tava fácil. Na minha percepção, eu sentar pra conversar resolveria, por exemplo, ou só... ai, depois eu falo com a mãe e a gente resolve. Mas não, as coisas estavam bem mais complicadas do que eu tava imaginando. Mesmo com o meu irmão falando: Érica, não tá fácil, entendeu? Então, assim, não quer dizer que a minha família não se importa comigo ou vice-versa, tá? O fato é que essa distância faz o entendimento da situação, da realidade de cada um muito difícil. E é por isso que a gente aqui, vindo pro outro lado do mundo, né, pra outro país completamente diferente, é extremamente importante que a gente encontre pessoas queridas, pessoas que se importam com você, pessoas com quem você se importa, e mantenha essas pessoas perto de você. Porque são essas pessoas que vão ver se alguma coisa tá indo errado, se alguma coisa tá indo, né, por um caminho esquisito. E se você estiver realmente sozinho,
você não vai ter ninguém. E assim, não tô dizendo que é impossível você vencer todas essas batalhas que a gente passa aqui sozinho. Não é impossível, mas a que custo, entendeu? Você começar a odiar o país onde você tá estudando, você começar a odiar seu orientador, você ficar com sequelas psicológicas, né? Algum trauma. Isso não é bom, tá? Então, essa mensagem que eu queria deixar nesse vídeo. Acho que talvez eu tenha ficado um pouco confuso, porque eu literalmente só liguei a câmera, sentei aqui pra falar. Mas é isso, é a questão de que a gente precisa ter pessoas queridas por perto e tomar cuidado pra não deixar a solidão fazer você procurar pessoas erradas pra ficar junto com você. E segundo, procura um psicólogo. Assim, eu acho que qualquer um que tá passando, não precisa nem estar aqui no Japão, tá? A pressão, tá, é muito grande e isso pode zicar com a nossa cabeça, entendeu? Então, procura um psicólogo. A gente precisa ter esse profissional como nosso aliado. E é isso, gente, era isso que eu queria dizer nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho diferente do que eu sempre faço aqui no canal, mas eu acho que é muito importante que a gente converse sobre isso e que vocês entendam que não vai ser um mar de rosas aqui. Porque eu não quero depois gente falando, ai, ele tá, que vai levar uma na cara, tá? Vocês sabem como eu sou grossa quando eu quero. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um joinha. Se vocês tiverem comentários, qualquer coisa, quiserem desabafar, sei lá, pode escrever aqui nos comentários. Se não quiser falar nos comentários, pode conversar diretamente comigo pelo Instagram ou por e-mail, e eu respondo assim que eu puder, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham todos uma ótima semana. Manhã, tarde, noite, semana, final de semana, seja lá que horas vocês estejam vendo esse vídeo. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau!